Muito obrigado. Que bom ter a tua companhia aqui no Jornada da Vida. E com certeza o programa de hoje também vai te ajudar muito a ser ainda mais feliz, ter uma vida mais confortável. E não só isso, fazer com que a gente desperte do nosso coração esse desejo, esse anseio de levar o ensinamento da Seitonê a pessoa que a gente conhece, e também, por que não, para as pessoas que às vezes a gente nem conhece, né? Digamos assim. A gente encontra aí numa fila de supermercado, numa fila aí de banco, qualquer coisa assim. Se bem que hoje em dia nem banco tem mais filas, né? Muito obrigado. Hoje vamos receber aqui a professora Ida Donadel, que vai contar para você, para mim, para todos nós, uma história de vida maravilhosa e como ela ajudou bastante a superar uma série de problemas na tua vida, conhecendo o ensinamento da Seiton Noye. Muito obrigado, professora Ida. Tudo bem? Tudo bem, que maravilha poder estar aqui com o senhor e com todas as pessoas que gostam tanto desse ensinamento por esse Brasil afora, por esse mundo afora. Muito obrigada por essa oportunidade de falar um pouco dessa vida maravilhosa que nós temos dentro da Setionoye. Nós que somos muito gratos à senhora por estar com a gente. Muito obrigado mesmo e obrigado por tudo que a senhora faz aí pelo movimento da Citonê e pela felicidade das pessoas. Mas aí, como que a Ida Donadel conheceu o ensinamento da Seitonê? Nossa, a gente rebobina, né? Cada um tem uma história maravilhosa, né? Somos únicos nesse planeta e convivemos com tudo que nos é oferecido nesse mundo de Deus, né? Então, eu, há 27 anos atrás, em 2003, novembro de 1993, eu tive o primeiro contato com a Seitonoye. Uma colega de trabalho sempre me falava que existia a Seitonoye, que em Criciúma tinha Seitonoye, mas é assim, é o momento de cada um. Tem um ditado que diz que quando o aluno está pronto, o professor aparece. É um chavão, mas, enfim, ouvir aquilo não fazia muito sentido. Porém, nesse momento da minha vida, eu estava casada, com um trabalho maravilhoso, né? Casada com uma pessoa maravilhosa e decidimos ter os 2 filhos juntos, assim, com pouco tempo de diferença para criá-los juntos. E, assim, apesar de eu ser uma pessoa religiosa, formada, de bons valores, meu marido é um engenheiro, uma pessoa com uma família maravilhosa, tinha coisas que não dava liga. Eu dizia, mas meu Deus, a gente somos pessoas tão boas, né? E aquela tranqueira com filho e trabalho, e não estava harmonioso, assim, dentro de casa, né? E aí me lembrei da Seitonoye, né? Apareceu um preletor, colega nosso, desenvolvíamos um outro negócio junto, o preletor Mendes, e ele nos falou da Seitonoye. Ele também não conhecia há tanto tempo, mas nos falou. E ele disse, olha, é maravilhoso, vamos, tem reunião aqui em tal local. E a gente lá foi, então, a uma primeira reunião nossa da Seitonoye, com as crianças pequenas, um bebê de 3 anos, um de 1 aninho. E foi assim. E aí, qual foi o impacto na primeira atividade da Seitonê? Já se encantou? Falou, gente, eu não entendi nada. Então, rapaz, se eu te falo, sou meio crítica com as coisas, mas a gente vai melhorando, melhorando. Estamos nesse mundo para melhorar sempre, né? Cheguei na reunião, tudo muito bonito, reverência, como são as reuniões da Seitonoye, né? São maravilhosas, né? Sempre digo que a Seitonoye forma uma liderança maravilhosa. Qualquer local que a gente vai nesse país, nós chegamos numa reunião da Seitonoye e identificamos aquele padrão maravilhoso, né? De nos reverenciar. Ai, nos reverenciaram, nos encaminharam. Ah, é a primeira vez que vocês vêm conhecer, pode sentar, acompanhar e tal. E aí começa a reunião da Seitonoye, aquela específica. Existem vários formatos, né, preletorênio dentro da Seitonoye de reuniões, mas aquela é o formato específico, se chama reunião de AL, né, da semana. Então, existe ali um apresentador, e aí ele chama para fazer uma oração, que se chama a oração da grande harmonia. Olha que linda. Aí pediu para todo mundo ficar em posição de oração, a gente ficou. E o preletor Luiz Medeiros, que hoje está em Búzios, estava aqui em Criciúma, na nossa regional, fez essa leitura, eu lembro dele. E eu cutuquei meu marido assim, pensei, nossa, que coisa mais demorada, isso não acaba nunca, essa oração, né? Na verdade, ela não é muito longa, né? Não, não é, não. Passou, hoje eu sei que ela não é longa, a Sutra é um pouco mais longa, né? E passou, e depois veio um outro formato que existe dentro das reuniões que se chama o relato, né, da vivência, da sua experiência, né? Aí apareceu uma senhorinha lá, muito simples, muito bacana, muito energia muito boa, e ela começou a falar do tal do relato de experiência da vida dela, né?
Ela falou que a Seitinoye tem ajudado muito ela. Hoje ela é preletora da Seitinoye, certo, dona Lindina? E ela, na época, era merendeira de uma escola. E ela fez o segundo grau para poder até se tornar uma preletora da Seitinoye. Mas, na época, então, ela contou nesse relato dela, né, que ela tinha 5 filhos, estava viúva e passando por muitas necessidades. E que, graças a Seitinoye, ela conseguiu transcender aquele momento difícil de falta de bens materiais, de comida até, né? Através da gratidão. E ela explicou o que era essa prática da gratidão. Eu vim na Seitinoye, recebi uma orientação e me orientaram para mim visualizar meus filhos felizes e a minha geladeira cheia. Só que eu abri a minha geladeira e só tinha luz lá dentro, era lâmpada, né? Enfim, mas me ensinaram que eu enxergasse a geladeira, visualizasse a geladeira e agradecesse. Não por aquilo que eu não tinha, mas por aquilo que eu já tinha, aos meus filhos, à minha família, afinal de contas eu tinha uma casa, e que eu agradecesse a geladeira cheia. E assim ela o fez. Ela disse que no outro dia, como um passo de mágica, sabemos que não é um passo de mágica, né? O mundo invisível, quando nós reconhecemos, né? Nos agracia, aprendemos isso na Seitinoye, né? Ela disse que no outro dia passou um feirante, que é do bairro dela, e sabendo da necessidade dela, passou e disse, dona Lindina, eu não fiz as vendas da feira desses produtos, a senhora quer ficar com eles? Ela disse que abarrotou a geladeira de legumes e de frutas, enfim, de mantimentos. Então, realmente, eu pude perceber através do relato dela que fazia sentido. Mas mais um pouquinho para a Letorena, e depois veio a palestra. Era sobre os 5 corpos do homem. Olha só, que nós estudamos na Seitinoye, com a preletora Dirce Salete, nossa saudosa. E o meu marido, que é da área técnica, dizemos, é engenheiro, ele saiu daquela reunião e disse, Ida, toda a minha vida de faculdade, eu nunca vi uma coisa tão bonita como essa. Lá a gente aprende tanta coisa, mas olha no que a gente se resume. A gente não é essa vida fenomênica, a gente é um ser realmente que transcende essa aparência que nós estamos vendo. E aí começou, então, né, a nossa primeira reunião, a nossa caminhada. Olha que benção teu marido, né? Ter essa percepção, entender isso na primeira atividade, hein? Puxa Isso. vida. Nós começamos no mesmo dia, nos tornamos preletores, nos graduamos no mesmo dia, claro, fizemos caminhada diferente depois dentro do movimento, mas é muito bom isso quando o casal está junto. Infelizmente, às vezes não dá, né? E aquela pessoa que é escolhida a conhecer, então vai ser a luz desse lar, né? Tá. E a partir desse primeiro encontro com o ensinamento da Seitinoye, aí a Ida começou a participar com mais frequência. Então, isso foi em novembro de 1993. Em fevereiro de 1990, não fui mais, não fui lá, na outra reunião, enfim. Aí, em fevereiro de 94, alguns meses depois, eu fui à Santa Tecla Academia de Treinamento Espiritual de Santa Tecla, que existem várias no Brasil, a nossa é aqui no Sul, né? No Rio Grande do Sul. E eu fui a um seminário de carnaval de 5 dias, na época era 5 dias. Né? Fomos eu e o meu marido. Nós tínhamos uma criança de quase 3 anos e o outro de 7 meses, 8 meses, que eu desmamei para ir ao seminário. Deixei com a babá. Mas lá no seminário foi uma bênção, né? Lá a gente, como é 5 dias, né? É uma imersão, né? Na verdade, né? Lá eu entendi o quanto a gente, por ter um canudo, por ter uma faculdade, o quanto a gente peca ainda naquele cotidiano simples, que é olhar para o filho e dizer, você é um filho maravilhoso, né? Você é um filho de Deus. Você já é luz. E aí, desde esse seminário, nós voltamos, o lar começou a ter outra vibração. Aquela percepção que eu tinha, né, de, meu Deus, por que a gente se desarmoniza, né? Eu tinha que acordar para dar de mamar, o marido ficava dormindo, às vezes eu reclamava, mas olha só, não é por aí, né? Cada um dentro do lar tem a sua missão, né? A mulher tem a sua missão, o marido tem a sua missão. Como eu trabalhava, era meu carro, meu dinheiro, minhas coisas, eu achava que tinha que separar um pouco isso, né? Quando, na verdade, a gente aprende na Seitinoye que o casal, ele tem uma missão espiritual de estar junto, né? Essa missão de fazer com que
ele tem a caminhada dele e eu vou, como diz o nosso Supremo Presidente da Seitonoye, ser co-desenvolvedor, né, dessa alma, mas respeitando a individualidade dele, e ele, né, o outro, por sua vez, respeitar a individualidade do cônjuge. Então, acho que esse seminário me fez ver muito essa parte de respeitarmos, né? Até hoje a gente faz esse treinamento, nós somos duas pessoas muito diferentes. Eu, como o senhor está vendo aqui, já me chacoalhando toda elétrica, o meu marido mais tranquilo, né? Mas, cada um respeitando a sua individualidade, a gente consegue harmonizar o lar, né? Maravilha. Doutora Ida, dentro desses anos todos na Seitonoye, desde 93, né? Novembro de 93, Certo. eu era criança naquela época ainda. Vem para cá. O que mais te chamou a atenção dentro da Seitonoye com relação ao ensinamento? Então, o que me chama a atenção até hoje, ainda ontem eu estava numa reunião de núcleo, né, essa semana, estamos sempre, né, em reuniões, e fizemos um grupo ali de estudo, e falávamos sobre a felicidade da gente ter conhecido esse ensinamento, né? E o quanto nós ainda precisamos divulgar esse ensinamento para quem não conhece, né? Mas o que mudou na minha vida? Mudou tudo. Mudou a percepção de quem eu sou nesse mundo. Que eu sou um ser espiritual que vim aqui não para evoluir, porque nós somos filhos de Deus perfeitos, nós aprendemos, mas para manifestar esse filho de Deus através do amor, através do nosso trabalho, da nossa vida conjugal, na nossa profissão. Tudo que nós fazemos, né? A Seitonoye me mostrou que eu sou sempre única, um ser espiritual. Então, os meus negócios, eu sou corretora de imóveis, né? Nos meus negócios, a minha secretária fala, ô Ida, o pessoal vem aqui procurar apartamento, casa, e você começa a perguntar como é que está a família, daqui a pouco você sai com um monte de revista e vai lá para a casa deles, o que você vai fazer lá? Né? Eu percebo que existe ali uma situação para ser resolvida antes dele resolver a questão do imóvel, a gente faz uma visita de bênção, conversa, né? Então, a Seitonoye efetivamente me deu essa consciência de que eu estou no melhor lugar do mundo, com essa luz que o ensinamento me traz, eu poder praticar na minha vida, no meu dia a dia, esse filho de Deus que a gente é, né? É assim, amplo demais, é felicidade demais, e por isso, né, que eu já exerci vários cargos dentro do movimento, né? E continuo, assim, a divulgar esse ensinamento, né? Porque muda a vida das pessoas, né? Literalmente. Essa consciência de que é um ser espiritual, né? Achei maravilhoso, gostei muito de ouvir o que a senhora disse agora há pouco. Alguém vai procurar um apartamento e antes disso a senhora se interessa pela felicidade das pessoas e chega até a fazer uma visita de bênção. É fantástico isso, parabéns, viu? E eu consigo talvez visualizar aqui a alegria de uma pessoa, mesmo talvez não concluindo um negócio, mas talvez comprou a felicidade, entre aspas, através de uma visita, de uma orientação, de uma revista que a senhora doa, né? E sempre faz isso? Sempre. O meu carro, quem entra no meu carro é revista, é livro. Meu Deus, eu digo, ai, com licença que eu tô, é a minha biblioteca ambulante aqui. E uma das coisas que me encanta no ensinamento é justamente divulgar a revista. Na Seitonoye nós temos as revistas, os livros, temos tantas ferramentas, né, que fazem com que as pessoas conheçam esse ensinamento. Mas o que me encanta nessa área da divulgação é a revista. Porque eu sou cotista hoje de 50 revistas, todos os meses eu distribuo 50 revistas, então, em qualquer situação, eu tenho algo para falar. Não tenho tempo para explicar para as pessoas e digo, olha, tenho aqui uma revista da Seitonoye, esta aqui especificamente eu não a li toda, mas eu tenho certeza que aqui está um conteúdo maravilhoso que vai mudar a sua vida. Então, sou encantada desta forma de divulgar ensinamento, que é através da revista. Que maravilha! Falando em Santa Catarina, falando em Turvo, eu estive aí na cidade com a senhora e com a equipe aí no Seminário da Luz, né? Muito grato e admiração pela liderança da Seitonoye, da regional e da cidade de Turvo lá. Meu Deus do céu, o povo bom, né? Muito obrigado, viu, pela hospitalidade de todos vocês. Foi maravilhoso. Espero que tenha contribuído também para divulgar a Seitonoye aí na região toda, o Seminário da Luz. E com certeza foi, né? Foi demais, preletor. Foi demais o retorno das pessoas. Inclusive,
Uma senhora me procurou no final do seminário, como sempre, como tantos eventos da Seichonoye, para buscar uma orientação. Não tinha conseguido falar com o senhor, que a fila era muito grande lá, né? E olha só como esse ensinamento é maravilhoso. Às vezes, algo que um preletor, que um seminário, que um evento é falado, ela já pesca aquilo ali, né? E ela tinha uma situação, qual era a situação? O filho dela, de 7, 8 anos, 10 anos ele já tinha, fazia xixi na cama ainda. E na semana seguinte eu fui àquele núcleo, eu estava escalada para a reunião e conversei com ela, o que a Seicho nem explica, né, preletor, sobre o fato de uma criança, por exemplo, fazer xixi, né? Aí eu falei, você está harmonizada com seu marido? É o choro do seu filho, a tristeza, né, que tá... Aí ela me contou toda a situação da família, realmente tinha muita desarmonia, orientamos conforme o ensinamento da Seichonoye, né? No livro, Lições para o Cotidiano, preletor, até deixei ele aqui do lado, olha que maravilhoso, amo esse livro. Maravilhoso. Fala sobre uma criança, né, que fazia xixi, né? E aí, para minha surpresa, que não é surpresa, o senhor esteve aqui há 4 anos, né, antes da pandemia, né? 2019, 3 anos e meio. Eu estive agora esse ano nesse núcleo de novo e lá estava ela sempre vai, se tornou uma praticante, um menino, um adolescente, mocinho de 13, 14 anos, pensa, um moço. E eu disse, senhora, e aí, como é que tá você? Como é que tá seu filho? Ai, que bênção, tudo resolvido. Fui para a academia de Santa Tecla, meu marido também foi, e me apresentou o filho, né, abracei ele e disse, tá vendo, né? Não toquei no assunto, é uma questão de orientação pessoal, né? Mas olha só que maravilha que é esse ensinamento, né, para o eleitor. Como que a gente não vai divulgar isso, né? Doutora Ida, uma pessoa que mora em Santa Catarina, ou qualquer parte desse Brasil, desse mundo afora, está passando por uma dificuldade. Se conhecer o ensinamento da Seichonoye, compreendê-lo e começar a viver esse modo que a Seichonoye nos ensina, o problema desaparece, né? Sim, sim. Aí é que tá. O que a Seichonoye nos ensina? Que nós recebemos muito na nossa vida quando nós acumulamos as virtudes, né? Então, quando nós conhecemos esse ensinamento, é normal que a gente se dedique a estudar mais para que a nossa vida melhore cada vez mais e ajudar também as outras pessoas, né? E dentro da Seichonoye tem um departamento, eu estava escutando uma colega no seu programa esses dias que falou do departamento da missão sagrada, que é uma contribuição que a gente faz ao movimento para manter uma sala aberta, pagar, né, a energia, a água, né, enfim, as viagens dos preletores para esse mundo todo para divulgar o ensinamento. Então, dentro desse departamento, quando a pessoa se associa, ela recebe essa vibração do mundo espiritual por estar ajudando algo que vai beneficiar as pessoas. Eu assisti um curso seu e ontem, eu não sei se vou ter tempo para falar isso, o senhor deu um relato do dono da Colgate, né, William Colgate, que era um dizimista fiel e se tornou essa potência. Ontem eu fui estudar melhor essa história desse William Colgate, beleza, e saí para trabalhar. Quando eu cheguei na farmácia, fui comprar um medicamento lá, a moça da farmácia, não existem coincidências no mundo, né? A moça da farmácia, só isso, senhora? Eu disse, só isso, bem simpática, a moça. Ela disse, a senhora não quer uma promoção nossa? E levantou um kit com um monte de produtos Colgates, assim, para mim. Eu olhei para aquilo ali e disse, querida, aí contei a história para ela. Ela está passando por uma série de dificuldades. Ela disse, aonde que é a Seichonoye? Você conhece o fulano? Já ouvi falar. Então é isso. Seichonoye é isso, né? O que fazer, o senhor perguntou, para que as pessoas mudem a sua vida, né? Que estudem quem eles são, né? Que manifestem o amor através de todos os atos, seja através de doações às igrejas, através do nosso movimento de distribuição das revistas, através de orientar alguém que está passando por uma dificuldade, conduzi-lo, por exemplo, a uma reunião da Seichonoye. Eu os conduzo à reunião da Seichonoye porque eu sei que lá, né, com certeza vai ter o apoio dos preletores e das pessoas, né? Mas é isso, preletor. Eu acho que para a sua vida mudar é acumular virtude. Não conseguimos receber tudo que já Deus nos deu, nós aprendemos na Seichonoye que tudo já nos foi dado, se nós trancarmos o canal que nos liga a esse tudo. E para abrir esse canal é o amor, é a doação, é acumular a virtude, né? Acumular a virtude, como o mestre fala, do bem, né? Tem que ter crédito para sacar, né, preletora Ida? Isso, e reconhecer, né? Uma palavra linda que a gente usa, né, preletor? Reconhecer que já existe, né? E ter o crédito lá no banco.
Mas é admirável essa sua fé, dedicação e a naturalidade com que a senhora fala da ciência, né? Para Deus e o mundo, como diz o ditado, né? Parabéns, continue assim, viu? Com certeza a gente não sabe quantas pessoas que, direto ou indiretamente, conheceram o ensinamento da ciência através da senhora e hoje estão sorrindo para o mundo afora e talvez a gente nunca vá conhecê-la, né? Mas um dia, através de uma amiga que a senhora orientou, ela ouviu a ciência e mudou a vida. Parabéns, viu? Continue assim, por favor. Preletor, sobre isso que o senhor colocou, né, de quantas pessoas a gente pode ter ajudado, é isso que eu penso quando a pessoa distribui a revista. Aquela pessoa fica tão feliz que aquela vibração de felicidade volta, né, para o seu doador, né? Mas é verdade, porque feliz não é quem recebe somente, mas quem doa também é feliz ou até mais feliz, né? Então, ser um cotista de uma revista, de várias revistas, tem essa finalidade. Uma é para você, mas as demais é para doar. E é o que a senhora faz, né? Fica com uma, duas ou três e doa as demais, né? Esse é o nosso papel como parte dessa humanidade toda. Doutora Ida, mais uma coisa. A senhora sempre fala de relato de experiência, eu acho isso fantástico. Eu adoro ouvir relato de experiência, né? Falou agora um pouco da Olindina, né? Por exemplo, dessa outra senhora que tinha um filho que fazia o xixi na cama aí quando criança, e conhecendo o ensinamento da Sintonie, no livro Lições para o Cotidiano, mostrado pela senhora, a gente vai percebendo que a tristeza dos pais, né, se transforma em lágrimas que, entre aspas, né, se manifesta no filho pequeno aí, e a gente acaba culpando a criança, né, seu sem vergonha, seu porco, alguma coisa assim, e mal sabemos nós que a culpa não está no filho, está em nós mesmo. Quando a gente se reconcilia, começa a manifestar alegria dentro de casa, a criança sara, a criança se cura e tudo se resolve. Quando se fala em relato de experiência, na vida da senhora, como preletora da Seite-Onoye, tem mais algum caso? Falar, puxa vida, eu não esperava que fosse resolver isso e resolveu? A senhora pode contar para a gente? Sim, nos núcleos sempre aparecem, desculpa, as pessoas que buscam, né? E um dia uma moça me ligou, ela disse, eu já tenho acompanhado lá no núcleo as palestras das pessoas, já te vi também, gostaria de estar conversando contigo por uma situação que eu estou passando, eu estava na terra dos meus pais, na casa dos meus pais, ela me ligou. E aquele dia era dia de reunião no núcleo, era uma quinta-feira, eu disse, olha, eu vou estar lá hoje, então vamos conversar. O que acontece? Eu passei um pouco por isso, né? Por isso que Deus manda as pessoas certas, né? Para a gente, às vezes, estar conversando, né? Ela disse, olha, eu estou formada, eu tenho meu dinheiro, eu ganho mais que meu marido. Tudo era mais que o esposo. E eles trabalhavam junto na mesma área, na área da saúde. Mas eu estou passando por uma situação, ele resolveu, né, encontrar uma outra pessoa. E aí ela começou a descrever essa pessoa. É uma pessoa de baixo nível, disse daquilo, e fui escutando, fui conversando com ela, né? Então, nessa orientação, a orientação da Seitonoye, né, é que nós entendemos que nada está fora de nós, né? Que o que acontece ao nosso redor, de alguma maneira, fomos nós que atraímos. Aí foi explicando as leis da mente, que a gente estuda tanto na Seitonoye, né? Explicando para ela que ela deveria elogiar mais e que essa filha de Deus que apareceu, mas ela falava muito mal do marido. Eu falei assim, olha, você quer separar? Tem que separar. Fui firme assim com ela. Ela disse, não, eu não quero, não quero. Eu vi que ela não queria separar, né? Então, se você não quer separar, muda o disco. Ele é um filho de Deus maravilhoso, começa, faz um diário de elogio, elogia, abençoa aquela filha de Deus que apareceu, porque ela é a sua professora, como o mestre explica, né? E tudo isso nós fomos conversando. Ela foi embora, ela disse, tá, vou praticar. Olha, passaram-se uns 10 anos para a Letolene, eu acho. As crianças dela tinham 8, 10 anos. Um dia eu estava no shopping almoçando e uma pessoa me olhava e eu estava com os meus filhos. Disse, parece que eu conheço essa senhora, parece que eu conheço. Ficava pensando comigo, né? Daqui a pouco ela chegou. Aí eu lembrei. Os moços, né, 18 anos, já grandes. Ai, que bom, tudo bem, tudo certo contigo? Né? Estava junto com os filhos assim, e dá tudo certo, né? Tudo resolvido. É isso, né? O ensinamento da Seitonoye, né, preletor? Essa questão do relacionamento, né, que o mestre Masaharu Taniguchi, a Seitonoye trata tão maravilhosamente, né, que ao nosso redor só manifesta aquilo que está dentro de nós, a falta de gratidão, de visualizar o marido como já um filho de Deus perfeito, né? Perfeito. A senhora citou uma coisa também bastante importante aí, que é o diário de elogio. O que é, como que se usa esse diário de elogio em casa?
Então, Em casa, no tem, trabalho. isso, tem o Diário de Elogio escrito, né? Tem o Diário do Relógio do Sol, hoje é um outro livro que nós temos na Seitonoye. E qual que é o propósito do diário? É registrar ali as coisas maravilhosas das pessoas, do dia, da vida da gente, não as coisas negativas. Por quê? Nós estudamos na Seitonoye que aparece na nossa vida tudo que nós reconhecemos. Então, se eu reconheço que eu sou uma pessoa próspera, que o meu marido é maravilhoso, que o meu filho é estudioso, mais motivos de gratidão, né, se junta a nós. É uma lei universal. Mas se eu reclamo, falo que o marido é isso, o filho é aquilo, mais motivos atraídos pela minha mente vão se juntar a essa minha ideia. E no diário de elogio, ele está ali para que mude a mente de quem está fazendo. Não é o outro que nós vamos mudar, é como eu estou vendo o outro, né? Maravilha, tem toda a orientação ali no diário de elogio, escrito como se deve proceder. É mudar a nossa mente, não é mudar o outro, que se torne uma pessoa maravilhosa. O outro já é maravilhoso, né? Tem um Verdade. relato muito bonito no livro, Prosperidade em Suas Mãos, preletor, Por daquele favor. velhinho. Dá tempo, será? Um minutinho Dá, aqui. dá Tem tempo, dá tempo. um velhinho que assistiu uma palestra, né, da Seitonoye, e o preletor dizia: elogie, escreva lá. Você todos os dias encontre algo bonito durante 30 dias, você escreva todos os dias uma coisa boa no seu cônjuge. Ele estava com 63 ou 73, não lembro, 30, 40 anos de casado, iam se separar, estava a documentação toda lá com o advogado. E ele foi para casa e disse: eu vou tentar mais isso. E botou lá: minha velhinha, isso, minha isso. No final de um certo tempo, ele viu que ela era a melhor mulher do mundo e foi tirar toda a documentação de lá do advogado. E foi na reunião e disse lá para o preletor o seguinte: olha, vim aqui lhe agradecer. Se existir uma outra existência, como a gente acredita que as uniões não se fazem só numa única vida, eu quero casar com essa mesma velhinha de novo. Então, não foi a velhinha que mudou, foi ele que não percebia as coisas boas da velhinha, né? Esse é o diário de elogio, né? Exato, Pretor. A gente, não sei, cresce focando nos pontos negativos, entre aspas, e esquece de enaltecer os positivos, né? E a que a senhora falou, aquilo que a gente reconhece é o que acaba se evidenciando na vida aí da pessoa ou no seio de uma família. E nós precisamos começar a enxergar os lados bons das pessoas, as coisas boas das pessoas, né, Pretora? É isso aí. Ver o lado positivo das pessoas, coisas e fatos. É uma das normas, né, da Seitonoye, né? Agradecer a todas as coisas do universo e ver as partes positivas das pessoas, né? Nem sempre é fácil da gente praticar, mas se nós entendermos que tudo que Deus criou, que é o pilar central da Seitonoye, que só existe Deus e o que ele criou, e o que ele criou é bom. E o segundo pilar, que tudo que está ao nosso redor é criação nossa. Então, se Deus criou tudo certo, basta reconhecer o Filho de Deus perfeito que está atrás do outro, não o fenômeno manifestado, que é projeção dele próprio, que às vezes não conseguiu ainda, né, nessa vida, mostrar todas as suas virtudes. E cabe a nós, então, através de reconhecer, né, a parte luminosa, boa, aquela criada por Deus na outra pessoa, para que ela se manifeste. O mestre nos ensina tudo que nós reverenciamos se manifesta. Tudo que nós reverenciamos se manifesta. Então, vou reverenciar não o filho, ou o marido, ou o patrão, ou o empregado fenomênico que ainda não manifestou todas as virtudes, mas manifestar o Filho de Deus que já está dentro dele, né? E, verdadeiramente falando, cada pessoa só tem coisas boas, né? Não tem coisas ruins, né? Assim a gente aprende na Seitonoye. Mas a gente cria dentro de nós algumas imagens equivocadas e transmite isso nas outras pessoas e a gente acaba colocando uma etiqueta lá que é má, que é ruim, que é mal pagador e assim por diante. E quando a gente vai tirando essas etiquetas, a gente começa a ver a pessoa verdadeira que existe ali, né, Pretor? Aí. Nossa, é tudo de bom, né? A gente ter conhecimento disso, né? Nas nossas convivências diárias com as pessoas, a gente vê o quanto as pessoas ainda sofrem porque não conhecem isso, que é tão simples, né? Não é uma questão Exato. de rezar, de se ajoelhar, de fazer 1000 sutras, é questão de entender, né? Entender isso e
e viver isso, pequeninas porções por dia, né? Fazer experiências conosco mesmo, de reverenciar um colega, que às vezes nós não estamos muito harmonizados, mas ver a imagem verdadeira dele, desejar felicidade, fazer a oração do perdão, é incrível como no outro dia. Nossa, eu tenho N relatos, né? Nos negócios, né? Quando começa aquela tranqueira, o cara não entende, eu digo, Deus, essa semana, preletorene, está fazendo um negócio de uma extrema, não tinha jeito de uma herdeira aceitar que ali era o limite do terreno, né? E aí eu liguei para a regional, quando não estava podendo ir lá, digo, faça uma forma humana de harmonia, né, entre os familiares. Não deu 24 horas, preletor. A pessoa me tratava, querida, que bom que você está me ajudando, eu confio muito em você, nossa, que maravilha. Olha como é que são as coisas, né? Manifesta o Filho de Deus quando a gente reconhece, né? Maravilhoso. Que espetáculo. Que bom ouvi-la, preletora Aida. Muito obrigado, viu, pelas orientações aí, pelos relatos nos contados, pela sua participação aqui no Jornada da Vida. Muito, muito, muito obrigado. Que Deus te abençoe sempre. Continue aí com essa vontade enorme de levar a verdade ao Filho de Deus a toda a população aqui do Brasil, principalmente. Muito obrigado a todos vocês que acompanham a Jornada da Vida. Que tal compartilhar o link do programa de hoje para alguns amigos, algumas pessoas, para que também, junto com todos nós, possamos viver uma vida perfeitamente harmoniosa. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, e todos os sábados aqui no Jornada da Vida. Muito obrigado. Muito obrigado, preletora Aida. O poder que uma oração tem de transformar vidas é enorme. Mas não é nenhum milagre. Ela faz manifestar aquilo que já é natural para nós, filhos de Deus. Mas por que às vezes ela parece não surtir efeito? Nossa postura mental, nosso sentimento ao fecharmos os olhos, nossa compreensão sobre o significado da oração. É importante para que possamos nós mesmos fazer nossas orações se concretizarem. Chegou o livro A Oração Tem Força, A Oração Tem Poder, de autoria do preletor Heitor Miyazaki. Vamos entender como orar corretamente e realizar nossos desejos sinceros. Adquira o livro em nossa livraria virtual pelo site www.livrariasni.org.br ou entrando em contato pelo WhatsApp 11 50 74 41 80. Uma ótima leitura, muito obrigado!